servindo integralmente. Às vezes o que o funcionário precisa de um tempo, o seu tempo para poder te escutar, para poder você fornecer, quem sabe, ali o seu ouvido, em algum momento, através de uma ligação, uma videoconferência, para poder estar ali intercedendo, orando, compartilhando com você as experiências, pedindo oração, e você e eu possamos ser aí um canal de bênção, um instrumento de Deus para estarmos ancorando aí abaixo dos ombros, entrando debaixo dos ombros dos seus servos aí para sustentar as suas mãos, em oração. E com certeza, bênçãos sem medidas hão de ser derramadas pelo Senhor sobre a vida do missionário e sobre a sua família, sobre a igreja do Senhor, que também está ali ajudando e tendo ciência dessa responsabilidade com a obra missionária. Olá, queridos irmãos em Cristo, tudo bem com vocês? Graça e paz. Aqui, através deste canal, nesta contribuição singela que nós trazemos a você semanalmente, na contribuição do preparo do estudo da Escola Bíblica Dominical, na classe dos adultos, temos trazido a nossa contribuição pela graça e misericórdia do Senhor, a qual continuo rogando para que você continue orando, nos ajudando, trabalhando, incentivando, compartilhando, curtindo essas mensagens para que ela possa ser também comunicada a outras pessoas, trazendo aí um incentivo nesse trimestre sobre a área de missões, hoje sobre o tema responsabilidade da igreja com os missionários, segunda lição do segundo bloco desse trimestre, do quarto trimestre de 2023, que está tratando sobre missões, até os confins da terra, onde a igreja do Senhor, ele prega o evangelho a todos os povos até o dia da vinda do Senhor Jesus. E ela se aproxima, e é importante que nós tenhamos empenhados, unidos em oração, clamando ao Senhor e nos envolvendo e participando com grande propriedade, tendo aí a consciência, como a verdade prática dessa lição nos traz, que é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com os missionários. Então, seguindo a orientação bíblica de Gálatas 6:10, enquanto é tempo, nós devemos fazer o bem a todos e principalmente aos domésticos da fé. Paulo, ele traz dentro dessa reflexão, no texto bíblico que será também lido em classe, registrado em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 9 ao 14, um ensino maravilhoso, em que traz àquela igreja que ele, como diz o versículo de número 12, parte B, ele não usou desse direito, antes ele suportou tudo para com todos, não para que não ele fosse impedimento algum para o evangelho do Senhor. Ele não deixou, contudo, de ensinar aquela igreja a ser aí uma igreja que pudesse usufruir do benefício de ser uma contribuinte na obra missionária, não só para aqueles que localmente haveriam de estar em contínuo ali, trazendo aí a ministração diária da palavra de Deus, a manutenção da fé daquela igreja, o aperfeiçoamento. Foi para isso que o Senhor levantou os pastores, os evangelistas, conforme o texto de Efésios, capítulo 4, para a edificação e aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Paulo, então, a partir do versículo 9, ele usando da referência do exemplo em que na lei de Moisés descrevia os cuidados e os direitos em que aqueles que serviam a obra do Senhor tinham e usufruíam e se alimentavam daquilo que lhe era ali oferecido ao Senhor. Ele mostra também que aqueles que hoje, no Novo Testamento, na Nova Aliança, em Cristo Jesus, são os comissionados a levar a palavra do Senhor aos povos, às nações, tinham eles também o direito, mostrando aí a eles que, se eles semeando as coisas espirituais, fazem a eles uma pergunta: seria muito que de vós recolhamos as carnais, no sentido da manutenção da vida. Assim, ele traz a lembrança final dessa leitura, como o Senhor havia ordenado que aos que anunciam o Evangelho também vivesse do Evangelho, trazendo aí essa boa prática que já no Antigo Testamento se fazia aos sacerdotes levitas que trabalhavam ali em prol dos sacrifícios ali, dos rituais do Antigo Testamento. E agora, na Nova Aliança em Cristo Jesus, tendo o mesmo conceito da necessidade da igreja se responsabilizar na manutenção com os missionários. Nós já temos aí falado na lição passada alguns grandes detalhes de como nós nessa contribuição fazemos,
ou devemos fazer, mas nessa lição, buscando atender aí alguns objetivos, vamos explicar aí o sistema de apoio em que a igreja deve fazer aos missionários. No segundo momento, nós vamos nos trazer também o relato do cuidado integral que a igreja deve fornecer aos missionários. E, por fim, elencar de maneira prática, né, a forma que a igreja deve se comprometer para com os missionários. Mas, em lendo aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 9, do 9 ao 14 com você, você já vai entender, depois já de ter feito algumas explanações e explicação deste contexto, né? Creio que muito vai acrescentar à sua vida. Você pode acompanhar comigo aí na sua Bíblia, 1 Coríntios 9, do 9 ao 14, quando Paulo diz: porque pela lei de Moisés está escrito: não atarás a boca o boi que trilha o grão. Porventura Deus tem cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Acredito que Paulo, quando faz essas expressões, ele faz com o objetivo do povo que estava recebendo esta palavra refletisse sobre esse assunto e eles chegassem a uma resposta que fosse condizente com aquilo que é coerente, né, dentro do exercício da interação em que os seus servos, servos do Senhor, estavam agindo com amor, com dedicação, né, e eles pudessem corresponder à altura. Versículo 12 ele diz: se os outros participam desse poder sobre vós, por que não nós, mais justamente nós? Por que não mais justamente nós? Com certeza Paulo estava fazendo referência às práticas que dentro da cultura, da sociedade, né, todos são levados a dar a sua contribuição, né, para, através dos seus impostos, haver ali a distribuição dos serviços do bem comum a toda a sociedade da época. Eu acredito que assim também Paulo, quando ele usa essa expressão, ele está dizendo, né, àqueles que reflitam nesta comparação, para que de forma bem didática eles pudessem entender que eles também tinham responsabilidade para com os missionários. Quando ele usa a expressão: se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas Paulo particularmente usa dessa expressão no final do capítulo 12, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Paulo estava dizendo aqui que para aquele momento, para aquela região, na pessoa dele, ele abriu mão daquela situação porque ele viu, né, que aquilo poderia, se ele esperasse receber dos irmãos para fazer algo, né, ele não iria fazê-lo. Portanto, ele tendo a visão maior, né, acima do propósito, acima de tudo, tendo o propósito de Deus na sua vida, ele, vamos ver de forma mais específica em lições posteriores, foi um dos missionários fazedores de tenda, ou seja, aqueles que trabalham também na vida secular para ali prover para si, para a sua família, aqueles que estão consigo, o sustento, né? Visto que muitas vezes falta ainda a maturidade em determinadas regiões, onde a mensagem está sendo divulgada, em determinadas igrejas, essa consciência da responsabilidade para com os missionários. Obviamente, Paulo, que era um missionário itinerante, ele ali estava de ter comunicado esse ensino não só para si, ou para trazer ali um pesar na mente daqueles que ali estavam ouvindo, mas para também, de forma contínua, pudesse aqueles que fossem estar ali dando sequência à obra que ele estava iniciando, né, na divulgação do Evangelho ali em Corinto, pudessem ser aí assistidos pela igreja local, e por que não dizer também por parte de outros irmãos que assim pudessem, como de coração alegre, fizera os irmãos de Filipos, quando Paulo, por exemplo, ainda estava já trabalhando agora em Tessalônica, eram assistidos, né, através também desse serviço, da contribuição para a sustentação do seu trabalho, né? E enfatizando então no versículo de número 13 dessa leitura, né, Paulo ele traz ali a memória
né, que a administração, né, o que é sagrado ali no Antigo Testamento, as práticas do que é realizado no templo, né, ou também os que de contínuo estão ali junto do altar oferecendo sacrifícios, eles fazem aqueles irmãos, né, que estavam ali se agregando à palavra do Senhor, muitos judeus que Paulo iniciava pregando nas sinagogas, por vários lugares, né, onde havia uma sinagoga de cristãos ali, de judeus. Ele ali comunicava a palavra e muitos aceitavam a fé em Cristo Jesus, e era então importante e bem didático ele utilizasse desse comparativo para que eles pudessem se conscientizar dessa necessidade, né, mostrando que ele não estava impondo nada novo, mas de forma justa esclarecendo aos irmãos e reforçando, e esse é o objetivo que nós estamos aqui hoje, reforçar a responsabilidade integral, plena que a igreja tem para com os missionários, né? É uma das importantes atribuições que a igreja deve ter consciência, né, de cuidar integralmente dos missionários. Nós precisamos aí, a cada dia, identificar essas necessidades, né, estar preparando e enviando ali os cuidados para que eles possam continuar atuando no campo missionário. E esse cuidado deve abranger aí, né, a todos. Nós temos já falado na lição passada que o missionário tem esposa, o missionário tem seus filhos e tem as suas carências, as suas necessidades. E assim, aqueles que trabalham ali através da Secretaria de Missões, que têm um contato direto com as necessidades dos missionários, deve sempre estar comunicando à igreja de forma que possa se adaptar a cada situação nova, né, a cada realidade, naquele momento, naquele local, né, que muitas vezes em outro país há mudanças drásticas devido às flutuações da economia do país, das perseguições que surgem para tentar impedir o avanço do Evangelho do Senhor Jesus, né? A igreja local consegue perceber aquilo que ela tem, né, de influência ou de ataques do mundo no âmbito espiritual, maligno, mas que age nas esferas da sociedade através das leis. E é importante que aquele missionário que está fazendo missões transculturais em outra nação, ele possa também transmitir à igreja local, a igreja a qual ele é também alvo do sustento, trazer ali a atualização constante das necessidades que eles estão passando, pois assim como nós passamos a cada semana, vivemos muitas vezes situações novas e que precisamos de estratégias novas, mas sempre pautado na oração, dirigidos pelo Espírito Santo e guiados pela luz da palavra do Senhor. Fazemos aí a nossa parte para que possamos, de forma estratégica, continuar fazendo com que o Evangelho do Senhor continue tendo livre curso dentro da sua propagação, até o dia da vinda do Senhor Jesus, ainda que com grande perseguição. Devemos agir de forma estratégica para que esse objetivo possa ser alcançado. No primeiro tópico da lição, nós temos aí o título: A Igreja e o Sistema de Apoio aos Missionários. Como nós devemos, né, estar aí inseridos, contribuindo para que venhamos dar o completo e suficiente apoio aos missionários que estão aí trabalhando. O sistema de apoio missionário, diz-nos a lição, e é importante nós reforçarmos, e você reforçar como professor em sala de aula, é uma responsabilidade básica e contínua da igreja em todo o lugar. E é nesse sentido que nós temos aí certos princípios, obviamente, que devem ser permanecidos e que eles devem ser comunicados, né, de forma clara a respeito da forma em que nós poderemos apoiar os missionários. Primeiro ponto, nós temos aí: a igreja deve ter consciência bíblica, né? Ou seja, conscientizar-se biblicamente que ela é o sustento, né? Ela é o que o missionário que foi ali comissionado, que fora ao menos anunciado à igreja como adotado para ser sustentado pelaquela igreja local, né? O quanto aquele missionário ele
está fazendo a obra do Senhor. Então, é importante que haja uma conscientização bíblica, né, de que o missionário, ele é um obreiro que está ali sendo mantido. E se ele é mantido, ele foi assumido aquela responsabilidade, né? Alguns são formados na própria igreja, mas outros são adotados. E é importante que a igreja tenha essa consciência de que ela tem a sua responsabilidade. E essa responsabilidade não é um momento, né, ou num certo local, num dia, mas constante. Pois é certo que a cada dia nós temos ali a necessidade de ir à mesa e se alimentar, né? O pão, o leite, né, o alimento, o almoço, a janta. E os missionários têm aí essa necessidade e que deve ser suprida. Dentro dessa conscientização em que a igreja, né, tem responsabilidade e ela deve ter aí claramente esclarecido isso na mente dela a cada dia, que aquele missionário, ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja para fazer ali a obra missionária conforme a visão em que o Espírito Santo lhe concede à igreja. Ele está ali, foi enviado, ele tem ali então sobre si uma liderança espiritual, que é o pastor da própria igreja, em que ele tem ali a missão de fazer a representação do reino de Deus, tendo ali a autoridade espiritual do pastor, né, o auxiliando, o apoiando com orações, mas sendo também um intermediário aí, para que junto à igreja haja aí o incentivo da manutenção desta grande obra. É importante também que haja ali um compartilhamento, né, também dos atos, é uma contrapartida, né, do missionário ceder ao pastor relatórios periódicos para que haja ali um entendimento da produção, ou seja, do desenvolvimento da obra que está sendo realizada no campo, o número de salvação de almas, nos batismos, nos projetos que estão sendo realizados, enfim, para que a igreja, né, ela venha ter ali claramente como testemunha o bom empenho, né, do seu esforço, na sua oração, na sua contribuição, né, através dos frutos em que o missionário ali naquele local ele traz, né, no desempenho do seu ministério. E é importante também, todo o sistema de apoio missionário deve permitir que os missionários usem o máximo do seu tempo, né, e da sua energia no trabalho de missões. E isso é possível quando a igreja ela tem a responsabilidade integral pela vida do missionário. Muitas vezes nós temos ali participado da nossa contribuição às igrejas, através das secretarias missionárias, quando não podendo adotar o missionário por completo, mas, né, para que ele tenha o seu sustento integral, traz ali uma parcela. E o missionário precisa, né, quando não há um complemento de uma outra igreja, para ali complementar os seus recursos, ele então acaba tendo a necessidade de partir para fazer, como o apóstolo Paulo fez em muitos momentos, trabalhar com suas próprias mãos para tirar ali o seu sustento, de forma que não haja impedimento para a realização da obra do Senhor. A igreja, quando ela tem essa consciência, ela entende e procura saber do missionário, né, se ele tem alcançado aí a plenitude ou a integralidade no que se refere a saldar, né, todas as despesas que ele tem para consigo, para com sua família, e que por vezes também, né, para a realização dos projetos. Muitas vezes a igreja local onde ele está ministrando, tal qual a igreja de Corinto, Paulo teve que abrir mão para que a obra não avance. Muitos locais o pastor, o missionário tem que fazer da mesma forma. E a igreja que está lá no outro lado do país, no outro país, orando, contribuindo, deve trazer essa consciência à igreja, obter essas informações, e o missionário deve também ser claro e expressivo em trazer sinceramente, com sinceridade, a real necessidade, porque não havendo a comunicação adequada,
não haverá um direcionamento adequado dos esforços para sanar as carências, né? Então, dentro desse primeiro tópico, a igreja e o sistema de apoio missionário, na responsabilidade da igreja, né? Temos aí esse sistema de apoio à obra missionária, e que é uma obra de fé, mas é uma obra de ação, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, e sem ação nós não poderemos demonstrar a nossa fé. Então temos aí, já no segundo item, entrando no segundo item desse primeiro tópico, o relato de que todo trabalho missionário é uma obra de fé, e é do começo e até o fim. Muitas vezes não estamos vendo, mas cremos, né, que esse resultado, né, da colheita haverá de ser certo, se assim fazemos de coração, com amor, em oração. E então, qualquer que seja aí o sistema de apoio, né, aos missionários, a nossa total dependência de Deus, ela é colocada e deve ser colocada em primeiro lugar. A fidelidade do povo de Deus, na fé, na oração, no sacrifício da obra missionária, né? Sem esses ingredientes da confiança em Deus, em depender da sua fidelidade, né? Sem oração, sem sacrifício, a obra do Senhor ela falhará. Mas em havendo isso, nós podemos ter certeza que os missionários, quanto aí a necessidade de serem supridas, eles terão aí da parte de Deus, através dos irmãos, a possibilidade de continuar fazendo a obra do Senhor com alegria. E nisso, a cada um de nós e aos missionários, como pessoas de fé, devemos agir, e à medida que nós vamos obedecendo ao mandamento do Senhor Jesus e indo fazendo discípulos, através da nossa oração, contribuição e indo, haverá com certeza um grande crescimento e expansão do reino de Deus, e o nome do Senhor há de ser glorificado. Pois o terceiro item dessa lição, desse primeiro tópico, vai falar sobre os objetivos da missão. Cristo tem que ser conhecido, tem que ser adorado, tem que ser aceito em todos os locais como o único e suficiente Salvador, de forma que o ser humano ele possa ter garantida a sua entrada, a permanência constante, a presença de Deus por toda a eternidade. Porque de outra forma o pecado ainda imperará, e o pecado que faz separação entre Deus e o homem ainda será um obstáculo para a vida daquele que não conhece o Senhor Jesus e não aceita o seu sacrifício vicário. Então, é maravilhoso saber que na obra missionária, em primeiro lugar, a presença do Senhor Jesus, ela tem que estar conosco. O Evangelho do Senhor, essa boa nova, tem que ser aí prioridade, né, no exercício da nossa missão como missionários. Não por acaso, a Bíblia, a lição vai trazer para nós que o Espírito Santo, ele atua por meio das nossas vidas para que o nome do Senhor Jesus, ele seja levado até os confins da terra. E é por isso que nós estamos aqui. Então, toda a igreja, ela deve orar, buscar o Senhor e trazer aí total apoio para que haja aí um planejamento de manutenção contínua e perseverante no nome do Senhor Jesus Cristo, a todos os locais onde a obra missionária ela é realizada. Entendendo aí como resumo desse primeiro item, primeiro tópico da lição, a igreja local tem a responsabilidade bíblica de cuidar então dos missionários e da sua família que é enviada ao campo. Esse cuidado integral não é parcial, ele é integral. Cabe à igreja essa responsabilidade, zelando por aqueles que estão realizando ali a obra do Senhor. Quando nós falamos sobre essa questão de integralidade, irmãos, nós temos que ter consciência, que nós estamos se referindo a toda a esfera da vida do missionário. Nós já temos falado na lição passada, que essa integralidade, ela não abrange só a questão da vida financeira, mas também na área espiritual, na área emocional, na área física, na área social, e ao acompanhamento, porquanto aquele missionário está ali servindo ao Senhor com amor, com carinho, com respeito, mas ele está sujeito às mesmas intempéries, às mesmas dificuldades, e ele precisa, com o apoio da igreja, suportar todas as dificuldades internas. É certo que, irmãos, que tem coisas que a gente sente liberdade, pode ser comunicado, mas nem todas necessidades, às vezes,
que o missionário passa, ele acaba não podendo comunicar, talvez pela igreja não ter ainda maturidade de entender, e fica ali restrito dentro do departamento da Secretaria de Missões, quando assim essa informação chega, né? E ele deve, o secretário de missão, o pastor da igreja que está apoiando aquele missionário, trazer com sabedoria ali, né, o cuidado, o incentivo não só de reforçar a oração, mas de forma prática, trazer um cuidado integral àqueles missionários. Não é raro nós observarmos pessoas, pastores, homens que grandemente foram usados por Deus, passar momentos aí de grande tribulação, uns passando problemas ligados à depressão, e que precisam, né, ter aí uma ajuda dentro dessa área emocional, psíquica, um apoio, e identificar, né, quais foram as causas que levaram a essa situação, e que muitas das vezes nós temos que ser muito claros e conscientes. Essa responsabilidade de estar em a igreja, estar negligenciando, né, o cuidado principalmente aos domésticos da fé. Às vezes nós cuidamos de tanta coisa, ajudamos tanto, não deixamos faltar, né, para algumas áreas que poderíamos dizer que seriam até, né, não tão prioritárias, vamos assim dizer, poderiam ser colocadas no segundo plano, ao passo que aqueles que estão como parte do corpo de Cristo, fazendo a obra do Senhor, estão lá, padecendo necessidades. E muitos, por não querer se humilhar, né, não querer, se sente até numa condição de estar se rebaixando. Quero crer que possa existir também essa situação, não expressam as suas necessidades de forma integral e acabam não sendo assistidos de forma integral. Não que eles devam fazer isso de forma abertamente, algumas áreas da vida são restritas, né? São de algo de cunho particular, mas que são inerentes às necessidades do ser humano, e a igreja, ela deve se conscientizar disso, o corpo de Cristo deve se conscientizar disso. Há muitas vezes necessidades de manutenção de medicamentos, né? De tratamento, em que o obreiro, né, que está ali no campo missionário está sujeito a passar, e a igreja precisa se conscientizar disso. Não basta colocar ali o pão de cada dia, né, trazer o recurso para que ele consiga pagar água e luz, né, e pensar que isso já foi suficiente. Você só vive disso? De comer pão e pagar água e luz? Quantas outras áreas de necessidade da vida que você entende e sofre, participa e deve, e ali corre atrás, né, para poder, às vezes com grande dificuldade, alcançar. Imagina aqueles que estão trabalhando integralmente na obra missionária. O quanto que eles também, como seres humanos que são, necessitam. Muitas vezes a igreja não tem essa consciência. Eu vejo, irmãos, essas lições nesse segundo bloco de responsabilidade, na oração, no sustento da igreja, né? Esse destaque importante desse segundo tópico da lição, a entender aí que o missionário precisa em todas as esferas da vida. Não é só na área financeira, mas como reforcei aqui, vou falar de novo para reforçar. Tem aí a questão da área espiritual. Você acha que ele não vive sob constantes ataques do inimigo para tentar desvirtuar a sua mente, o seu pensamento? Você acha que eles não são tentados? E em cedendo à tentação, eles podem estar aí distanciando do projeto original e estando lá no campo missionário, eles precisando de um apoio, de uma palavra, né, um compartilhamento, uma necessidade. Pastor, ore por mim, estou sendo tentado, estou sendo provocado por situações, ataques malignos, ajuda minha oração. Muitos acabam não se abrindo, muitos acabam não colocando essa necessidade, o medo, vergonha de ser aí, muitas vezes, mal interpretado, ou em vez de a igreja orar, julgá-lo, né, achando que esse tipo de situação é inadmissível, como se cada um de nós considerássemos que os pastores, que os missionários são quase uns anjos, né, aqui na terra, no sentido de que não
não conseguem, não são possíveis de praticar aí erros, mas são seres humanos, são sujeitos às mesmas fraquezas, e que tal qual Davi, um homem segundo o coração de Deus, foi assim dito pelo próprio Criador, ele teve que viver em constante vigilância e por vezes fracassou, né? E ele precisava, cada dia, cada instante, também estar buscando a Deus para que renovasse nele um espírito reto, para que o Espírito Santo não nos lançasse ele fora da sua presença, mas que trouxesse novamente a alegria da salvação. Muitas vezes o missionário está passando lutas e que precisa desse apoio espiritual, desse apoio psicológico, emocional, que já tem refletido no seu corpo físico, enfermidades que muitas vezes ele não comunica. E a igreja, ela fica só pensando que já está cumprindo a sua parte. E essa reflexão de hoje traz-nos a esse tipo de reflexão, raciocínio, para que o cuidado integral possa ser realizado, os sistemas de apoio a essa obra missionária possam, quem sabe, ser revisados para adaptar às realidades atuais, e constantemente ser revisados esses projetos, esses planejamentos, de forma que a obra do Senhor ela tenha aí um avanço com mais produtividade em prol do reino do Senhor. Temos aí no segundo item desse comentário uma agenda quanto à volta do missionário. É interessante esse tópico que aqui fala, podemos ver como as igrejas recebiam os apóstolos de maneira alegre e de maneira honrada quando eles voltavam do campo missionário. Vemos aí o apóstolo Paulo regressando ali à igreja de Jerusalém, em Atos 20, como exemplo. Nós temos que entender que a igreja que possa estar de braços abertos para receber o missionário quando ele retorna, de forma ali a organizar a agenda do missionário durante o seu retorno, para que ele possa ali, quem sabe, gozar de alguns dias de descanso, para depois estar aí retomando a sua atividade. Nós temos aí essa oportunidade quando o missionário regressa, muitos vêm, retornam para cuidar às vezes da saúde de uma forma mais específica, porque muitas vezes o local onde ele está, ele não tem recurso, e muitas pessoas acham que ele retornando não precisa mais de receber ajuda, contribuição pelo tempo que ele está aqui sendo tratado. Muitas igrejas negligenciam isso. Mas ele não está mais no campo missionário. Agora a família dele que deve buscar aí, ali ajudá-lo e socorrê-lo nas suas necessidades. Não é assim. Ele estava lá sob a responsabilidade da igreja. Muitas vezes ele retorna ou até participa de algumas cruzadas evangelísticas, com o objetivo, às vezes, até de buscar mais recursos, de trazer uma conscientização física, presencial, direta deles para com as igrejas, relatando ali os acontecimentos, as maneiras, a obra que Deus tem avançado através deles, mas também mostrando as necessidades e rogando ali a ajuda para eles continuarem realizando essa grande obra. E é importante que isso seja realizado não somente em épocas específicas, pois a necessidade ela surge diariamente. Às vezes nós temos um esforço grande em determinados meses do ano, algumas igrejas adotam assim, onde nós temos aí trabalhos como, por exemplo, a Festa das Nações, com o objetivo de granjear mais recursos para a manutenção dos missionários, e às vezes acontece realmente ali uma explosão, um acréscimo de recursos naquele mês, mas os demais meses as necessidades continuam e muitas vezes o obreiro ele acaba voltando àquela parcela ali que tem, com a graça de Deus, suprido as suas necessidades. Mas nós temos que, como igreja do Senhor, entender que esta agenda quanto à manutenção do missionário, seja na volta ali para tratamentos, quando os locais não permitem esse tratamento no local, entender que ele precisa do apoio para ali, mesmo no seu descanso, ele receber ali a sua parcela, a sua contribuição que a igreja dedica, e assim abraçando o missionário, a sua família, faz parte do cuidado integral dos missionários. Não é só na hora que ele está no campo, mas também quando ele está, muitas vezes de retorno, para ali como que buscar um fôlego para continuar fazendo a obra do Senhor. Então,
dentro desse segundo tópico, nós temos aí um resumo de que o cuidado envolve a esfera, todas as esferas possíveis. E é você só imaginar, né? Todas as esferas do relacionamento humano, o missionário precisa de assistência. Vamos caminhar aí agora para o terceiro tópico da lição, onde nós vamos tratar um pouco sobre a maneira prática de como comprometer-se com os missionários. Quais são as maneiras? Temos aí 3 tópicos que a lição traz para nós, subtópicos ou itens, como queira dizer. Temos aí as maneiras práticas de se comprometer. Temos aí no primeiro item, comunicar as necessidades. Segundo item, doar para suprir as necessidades. E no terceiro, orar e jejuar pela causa. Tudo na obra de Deus passa pela comunicação. Se não houver um processo de comunicação eficaz, não haverá como atender às necessidades da sua plenitude. A Bíblia fala em Romanos capítulo 12, 13, a necessidade de comunicar com os santos as suas necessidades. Então, o missionário, nesse sentido, precisa comunicar à igreja local, para que a igreja local se comprometa também em comunicar regularmente com os compromissos e as necessidades dos missionários, através da sua oração, contribuição. E essa comunicação pode ser feita no momento regular dos cultos, pode ser realizado muitas vezes através de e-mail, através de telefones, mensagem de texto, conforme vai surgindo a necessidade. Essa situação não deve ser coletada somente uma vez por mês, quando alguém souber que vai ter culto missionário, eu vou correr atrás da informação. Não. A necessidade de haver um canal direto de comunicação, de contato diário com os missionários, pois a ideia é fazer com que haja ali uma comunicação integral com a igreja local, e nesse comunicado, tomando ciência das necessidades e também dos gloriosos testemunhos, esses possam ser trazidos à igreja para edificação do corpo de Cristo, e também para que a igreja possa também estar aí desenvolvendo a sua oração e a provisão de recursos para que seja suprida as necessidades. A maneira prática também de se comprometer com os missionários é também, além de adotar esse sistema de comunicação eficaz, é a igreja estar aí doando, para suprir as necessidades. A vida no campo missionário, conforme o comentário traz, ela é desafiadora, ela é exaustiva e ela é muito difícil. Não são poucos os estresses, não são poucas as lutas em que muitos missionários enfrentam a cada dia. E, por vezes, muitos se sentem, como diz o comentário aí, desconectados, esquecidos pela igreja, pois somente no mês, no dia X, em que a igreja sente que é responsável, e quando dá, para e fala assim, eu já fiz a minha parte, eu já contribuí, agora não posso fazer mais nada. E a falta de entendimento dessa comunicação acaba trazendo aí grandes dificuldades para a obra do Senhor. Importante então nesse sentido que a igreja local ela dê a cada um dos missionários a oportunidade, ela cria esse canal de liberdade, de expressão, como um filho deve buscar, e o pai criar esse canal para com o filho, de ter liberdade e segurança de chegar-se, comunicar as suas necessidades para que a igreja possa ser convocada de alguma forma e cooperar, quem sabe exercendo outras atividades, não literalmente somente recursos. Tem gente que pensa que é só dinheiro, não. Outras maneiras possam ser feitas aí para maneiras, recursos possam ser enviados para que aquela igreja possa estar ali sendo suprida dentro do campo missionário, juntamente com a família dos missionários. Então, importante nesse terceiro e último tópico nós enfatizarmos esta comunicação, que vem aí trazer aí ao missionário aí a completa assistência,
oportunidade que eles tiverem para compartilhar as necessidades, a igreja vai sentir convocada de cooperar, né, de alguma forma. Muitas vezes o que ele precisa, às vezes, é uma mão de obra qualificada. Quem sabe a pessoa pode ser despertada aí, que tem uma missão no campo missionário, tem uma habilidade numa certa área, e deslocar temporariamente para dar assistência a um missionário que está lá, né? Você cooperar com um missionário na prática, indo até lá. Nós temos um trabalho, um exemplo, que foi realizado em nossa igreja uns tempos atrás, em que a nossa igreja enviou pastor missionário, né, para estar ali ajudando na construção de um templo, né, lá no campo missionário, onde ali já existia um missionário fazendo missões transculturais, e ele foi ali enviado para ser um instrumento de Deus na parte profissional e exercer a mão de obra, né, para levantar ali o templo para abrigar os irmãos. Veja aí então que é uma doação, um serviço que vai a pessoa se deslocar e fazer esse trabalho lá. Então veja que não é somente a questão de recursos, mas a disponibilidade até mesmo de alguns fazerem esta grande obra, né? Há muitas necessidades e a obra do Senhor, irmãos, ela é feita com fé, com oração, com ação, né? Ação. Muitos locais, há muitas regiões carentes que por vezes não é só ali o missionário que vai ser enviado ali para comunicar somente a palavra de Deus, mas também através da palavra de Deus, né, haverá ali o cunho prático. Nós temos um projeto local dentro da obra missionária local, chamado aqui na nossa região, nossa igreja, Assembleia de Deus aqui em Jacaraí. Desde quando o pastor Newton ele veio para cá, trouxe esse projeto chamado PIM, que PIM é o projeto Igreja em Missão, né? Onde uma vez por mês temos aí a igreja se juntando, fazendo um trabalho em bairros carentes, onde ali há a divulgação da palavra, do evangelho, mas também um grande esforço na área social, onde a igreja presta serviços à comunidade, através dos irmãos que voluntariamente se colocam para realizar esta obra. Ali há cortes de cabelo, teste de glicemia, às vezes testes de visão. Há ali irmãs trabalhando, ensinando artesanato, né? Crianças são assistidas ali, até mesmo complementando ali o seu lazer, né? E ao mesmo tempo vidas estão ali ouvindo a palavra, os louvores que são ministrados. E a obra do Senhor, ela é avançada, ela cresce. Pessoas são convidadas ali a estar participando dos cultos, nas igrejas, nas congregações, para dar sequência a esse projeto de semente que foi colocado em seus corações, de forma que elas venham ser regadas e elas possam um dia frutificar e crescer e dar frutos também na obra do Senhor. A obra missionária no campo, lá na missão transcultural, esses projetos demandam recursos, demandam mão de obra também, e que por vezes lá naquele local ainda não existe. E a igreja deve também trabalhar para que, de igual modo, a igreja local faz lá no campo missionário, onde os recursos são menores, são poucos os ceifeiros, os obreiros. A igreja deve lourar para que o Senhor continue levantando obreiros para a sua seara, né? E o Espírito Santo, ele é aquele que comunica a cada um de nós, assim como foi na igreja primitiva. Me recordo da passagem bíblica que o apóstolo Paulo, durante a viagem missionária, temos lido aí, você leu, estudou nas leituras diárias da semana, momentos em que o apóstolo Paulo ele foi impedido pelo Espírito Santo, ainda que ele tinha o desejo na mentalidade de ir para uma região, o Espírito comunicava ele para ir em outra região, e muitas vezes Deus trazia isso através de sonhos. Um exemplo foi quando ele teve uma visão de noite, quando um jovem apareceu para ele e dizia: atravessa a Macedônia, né, e ajuda-nos, trazendo ali então um entendimento nosso que o Espírito Santo estava despertando Paulo para ajudar os irmãos ali, né? Assim então o missionário, ele deve, entenda essa comunicação, primeiro diretamente com Deus, com o seu Espírito Santo, em comunhão,
ao pastor da igreja que o enviou, ou que lhe fornece através da Secretaria de Missões, abrir este canal de comunicação para que a igreja ela possa continuar dando assistência em todas as áreas de carência em que o missionário passa. No terceiro e último item desse tópico, nessa reflexão, temos aí para reforçar aí, né, essa série de lições que já estamos hoje na segunda, da responsabilidade de oração, contribuição, hoje de forma mais enfática na responsabilidade da igreja com os missionários, né, podemos manter de forma prática o nosso comprometimento fazendo o quê? Orando, jejuando pela causa. Né? Nós já estudamos isso na lição anterior, entretanto, faz-se necessário também, ao final dessa importante lição, de forma específica, tratando da responsabilidade da igreja, trazer o reforço dessa necessidade de oração, que conjugada com o jejum, de maneira prática, a igreja local ela vai estar se conscientizando, se comprometendo com os missionários. E nesse sentido, é muito importante que a liderança da igreja ela possa estar aí convocando o povo de Deus a esta prática, né, constante. A igreja deve orar constantemente, a igreja deve jejuar constantemente por todas as causas da igreja, e também essas estão envolvidas aí os missionários que estão lá no campo, né? Nós temos visto aí que Paulo e Barnabé foram alvos da oração, do jejum, no envio, quando eles partiram para o campo missionário, em Atos capítulo 3, do versículo 1 ao 3, né? Além de convocações coletivas, a igreja local, né, ela deve estar comprometida aí individualmente, né, no seu dia a dia, cada um ao seu tempo, ao seu modo, intercedendo, orando, pedindo ao Senhor, alcance os missionários. Eu sei que eles possuem as mesmas necessidades que todos nós passamos e que por vezes nós negligenciamos, Senhor. Assim como eu tenho a minha necessidade, alcança, Senhor, também com o teu braço forte de poder aqueles que estão lá no campo missionário, Pai. Eu oro, consagro a minha vida em favor dos seus filhos, ó Deus, para que eles, tal qual Paulo disse e orou, no abrir das suas bocas, eles possam estar pregando com liberdade a palavra do Senhor, aonde eles estão. E os missionários, irmãos, possam ser alcançados pela sua oração, pela minha oração, né? Através hoje da comunicação, dos aplicativos, hoje das redes sociais. Seria importante cada um ter aí contato dos missionários sustentados pela sua igreja. É certo que alguns têm a questão do idioma, alguns são missionários nativos, pode ter as dificuldades, mas trazer-lhes de alguma forma a comunicação, o apoio. Pastor, pastora, missionário, estamos contigo, estamos orando, mandando-lhes mensagens de incentivo a cada dia, a cada instante. Isso seria muito importante. Eu acredito que é uma oportunidade da igreja refletir desse tipo de recurso que está disponível. Hoje tem mensagens instantâneas aí. É uma amostra animadora de comprometimento que todos nós devemos desempenhar no serviço da obra do Senhor. É tão gostoso quando você, que através da internet comunica aqui a palavra do Senhor às outras pessoas, e você recebe. Eu pelo menos me alegro muito quando eu recebo um comunicado, um comentário de um irmão, de uma irmã: pastor, muito obrigado pelas suas palavras, pela sua ajuda, continue, Deus te abençoe. Isso, irmãos, estimula a nós levarmos a palavra do Senhor. Pessoas que estão curtindo ali, compartilhando a mensagem. Isso é de grande estímulo àquele que está fazendo a obra. E é importante que nós, como igreja do Senhor, através desta reflexão da responsabilidade da igreja, nós possamos ser também instrumentos da parte de Deus. Procure, através do secretário de missões da sua igreja, é um incentivo, é uma prática que, confesso, não tenho feito, mas através dessa lição me senti despertado a buscar do nosso secretário de missões um compartilhamento efetivo, não só ali através dos slides que são anunciados na igreja, mas de comunicar através dos grupos, ou até mesmo criar um grupo específico,
da divulgação dos trabalhos missionários, trazendo ali o contato com os missionários, e possamos trazer ali particularmente a cada um, né, uma mensagem de apoio, de incentivo, onde eles também sintam a liberdade, né, de comunicar as suas necessidades, e que juntos, mutuamente, possamos orar de imediato a uma causa, né, específica que eles possam estar passando no campo missionário, de forma que a igreja possa ter uma efetividade na sua participação desta obra missionária de forma integral, que é a proposta dessa lição. Então, eu acredito que eu e você já possamos estar aqui dentro dessa lição, estimulados a conhecer um pouco mais as necessidades do missionário, que nós, junto, né, eu e você, nossa família, possamos aí fazer muita diferença na família deles a partir dessa reflexão, dessa lição de hoje. Possamos colocar isso de forma prática, bem, queridos? E se o nosso coração, como diz o comentário da conclusão, na verdade, da lição, estiver em missões, os nossos joelhos estarão dobrados, o nosso testemunho alcançará pessoas e as nossas também finanças estarão investindo aí naquilo que é eterno, né? Por isso Deus deseja que o seu povo, a qual eu e você fazemos parte, possamos assumir o nosso compromisso junto aos missionários, assumir a nossa responsabilidade e estar aí servindo integralmente. Às vezes o que o missionário precisa de um tempo, do seu tempo para poder te escutar, para poder você fornecer, quem sabe ali, o seu ouvido, em algum momento, através de uma ligação, uma videoconferência, para poder estar ali intercedendo, orando, compartilhando com você as experiências, pedindo oração, e você e eu possamos ser aí um canal de bênção, um instrumento de Deus para estarmos ancorando aí abaixo dos ombros, entrando debaixo dos ombros dos seus servos aí para sustentar as suas mãos, em oração. E com certeza, bênçãos sem medidas hão de ser derramadas pelo Senhor sobre a vida do missionário e sobre a sua família, sobre a igreja do Senhor que também está ali ajudando e tendo ciência dessa responsabilidade com a obra missionária. Então, com isso, eu finalizo aqui o comentário desta reflexão da lição 7, que será ministrada dia 12 de novembro. Espero que você coloque isso na sua agenda, você possa colocar em prática essas sugestões, né, dessa amplitude que a responsabilidade da igreja com missionários deve ter e praticar, né, e com certeza o nome do Senhor há de ser glorificado. E o reino do Senhor será engrandecido, o nome do Senhor será louvado para sempre. Um forte abraço, que Deus abençoe e possamos juntos estar aqui contínuo, aprendendo, compartilhando as maravilhas do Senhor. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Até uma próxima reflexão, assim Deus permitindo. Fiquem com Deus.